Começa agora na Clube 1200. Linha de frente. Sem meias palavras. Aqui não tem fake news. A notícia com responsabilidade. Comando Márcio Aurélio. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando o Linha de Frente. Programa acima de tudo comprometido com a verdade. Muito prazer, sou Márcio Aurélio e hoje os nossos convidados são o jornalista Roberto Barros e o economista Sérgio Moura. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Primeiro tema de hoje, as eleições 2020 em Fortaleza, a sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Roberto Barros, como é que você vê a sucessão do seu xará aqui na nossa capital? De nome, né? De nome. É verdade. Vai ser uma eleição disputada, viu, Márcio? A gente, primeiro, olá a todos que acompanham Linha de Frente. A gente está vendo que o cenário vai ser muito disputado porque não se tem nome, o candidato do prefeito, diferente de outras eleições, a gente tinha um nome muito consolidado. O próprio Roberto Cláudio, quando foi candidato em 2012, ele era presidente da Assembleia, não era um nome mega conhecido, mas era um nome consolidado e era unanimidade para ser o candidato do prefeito Ferreira Gomes. Dessa vez, não, a gente não sabe quem vai ser. A pandemia atrapalhou os planos deles, porque eles tinham ideia, o propósito deles era que em abril começar um monte de inaugurações com esse candidato. A pandemia veio e atrapalhou isso, né? Adiou tudo, atrapalhou isso. Todo esse planejamento do candidato do PDT, né? Que seria algum nome, seria o Zé Sarto, seria o Samuel, se fala do Idelvan, fala do Ferrúcio, fala de vários nomes aí, mas o nome que a gente escutava muito forte era o Sarto, né? Que se acompanharia as obras como presidente da Assembleia, até tendo... E foi o local de origem, Roberto, do Roberto Cláudio, Isso, a presidência da Assembleia, que levou a ele conquistar essa questão de ser o candidato, né? E a gente tem o Sarto, querendo ou não, apesar de um pouco apagada a sua atuação na Assembleia Legislativa, ele não teve uma polêmica como o Roberto Cláudio teve naquela época, com aquela situação dos professores. A gente se esquece que aquilo foi batido muito fortemente na campanha daquela época de 2012, aquela polêmica que os policiais... Eu acho que o Sarto faltou, Roberto, capacidade de se projetar politicamente. Isso. Mesmo detendo o comando, um diretamente, que é o da Assembleia Legislativa, e outro indiretamente, que a gente sabe que é um pupilo dele, que preside a Câmara Municipal de Fortaleza. Isso, ele está no comando das duas principais instituições do Legislativo cearense, que é a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa, mas mesmo assim não conseguiu se projetar aqui na cidade. E não vê o Sarto, um nome conhecido, o doutor Sarto, que é conhecido. Ele está naquela coisa timidez ainda, porque a campanha dele para deputado, ele foi uma pessoa votada aqui em Fortaleza, isso aí Sim, ele tem sua sem dúvida, ele tem sua base, mas é uma base que nunca chegaria, por exemplo, a um deputado de uma expressão bem maior dentro de Fortaleza, né? Como é o caso do adversário dele, né? Do principal adversário foi dele. O mais votado, nós estamos nos referindo à candidatura do Prosa, do deputado federal Capitão Wagner, que hoje, teoricamente, é o nome a ser batido nessa campanha. Diferente de outras campanhas, a oposição chegando como um grande favorito, né? A gente vê... Outras campanhas, a gente vê, por exemplo, candidato da prefeita, no caso Elmano, quando foi em 2012, ele nas pesquisas mais recentes, até pouco tempo, ele sempre aparecia pelo menos com 2 dígitos. Nesse caso, a gente as últimas pesquisas trazem que o Capitão Wagner aparecendo até 40%, 41%, 44% de intenção de voto, uma intenção muito alta. São pesquisas que não foram divulgadas, né, Roberto? Nós tivemos só uma, se eu não me engano, não, uns teve 3 meses atrás. Eu estou citando essa última, que ele apareceu 41%, é um percentual muito alto. Aí você tem muita coisa, mas a gente já está em agosto, né? A gente já está em agosto e a candidatura está fortalecida, ele tenta trazer partidos, o Capitão Wagner, mais partidos para o seu arco de alianças, já que ele é um nome mais forte. A gente tem por fora, e também que foi muito bem votada aqui em Fortaleza, a deputada federal Luziane Lins,
Candidata do PT. Candidata do PT, e foi uma surpresa para muita gente a sua votação em Fortaleza. Foi a terceira pessoa mais bem votada em Fortaleza para deputado federal. E temos em segundo, também o segundo mais votado em Fortaleza, que é o deputado federal Célio Estudas do PV. Então, os 3 deputados federais mais bem votados em Fortaleza estão na disputa municipal. Verdade. O cacife dele foi para isso. E se algum deputado federal vier a ser eleito, vai quebrar um tabu, né? Que é o tabu de não ser eleito deputados federais em nossa cidade. Você pode fazer uma pesquisa da década de 80 para cá, que você não vê... foi estadual, né? O Roberto Cláudio veio do Paço Municipal, né? Veio da Ciro Assembleia. Gomes, na época, também veio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tem uma tradição já da Assembleia, né? Outras cidades não. Por exemplo, São Luís do Maranhão é uma cidade onde... É uma cidade onde... Historicamente, para ser eleito prefeito, você vem da Câmara dos Deputados. Né? Sérgio Moura. Sérgio, mesmo, não, digamos assim, você não sendo um cientista político, mas você é um cara que acompanha o cotidiano da nossa cidade, você vive o dia a dia de Fortaleza. Como é que você está vendo essa questão da sucessão desse ano aqui na nossa cidade? Márcio, bom dia. Roberto, bom dia. Eu vejo da mesma forma projetando o cenário econômico no país, né? De uma indefinição, porque nós temos aqui uma pleiade de candidatos, muitos candidatos aqui em Fortaleza, né? Para essa próxima eleição. Vemos, pelo menos observam um crescimento muito grande da candidatura do Roberto Wagner, principalmente nas Capitão Wagner, nas periferias, onde também a Lisiane tem uma penetração muito forte, né? E, em contrapartida, eu acho que a definição da sucessão do Roberto Cláudio vai passar muito por um acordo que vem existir dentro do PT, né? E eu acho que essa indefinição, até esse momento, tem prejudicado bastante a definição, né, do candidato de uma coligação, possivelmente do PDT com o PT. E eu acredito que a partir do momento que haja essa definição, a gente vai ter uma visão mais ampla do que pode ser e do que pode acontecer nessa próxima eleição aí, no mês de outubro, no mês de novembro, conforme o TRE está definindo ainda essa data, né? Aí está definido já, dia 15 de novembro. A eleição é 15 de novembro. Agora a questão aí, e o que o Sérgio fala é importante, porque a gente escuta na realidade, falar... não foi nem o TRE que definiu, né? Foi o Congresso. O Congresso Nacional votou a PEC lá e mudou. Que tinha que passar claro pela que teve PEC, uma atuação muito forte do TSE, né? Do presidente Barroso. Foi um dos primeiros favoráveis a essa mudança. E trabalhou lá nos bastidores. A gente sabe que ele reuniu com Maia diversas vezes, com Alcolumbre. Não foi fácil a aprovação, a gente sabe que teve muita discussão. Mas em relação ao que ele levantou, em relação à possível aliança entre o PT e o PDT, não se descarta ainda isso aí, não está se descartada. Se fala-se, inclusive, num nome que seria um nome que agrada, que é um cara que sabe andar muito bem em vários locais, mesmo sendo do PT, ele anda muito bem em quase todo local, que é o Nelson Martins, que trabalha no governo, que tá licenciado do governo. Seria a carta na manga. Isso. Do governador Camilo. Do governador e até do grupo dos Feira Gomes, né? Isso. Porque seria uma ideia dele. Agora, não é fácil, Roberto. Não é fácil hoje. Não é fácil. Por quê? Porque nós temos... do PT, a Luziane parece que gosta dele, mas tem Mas a Luziane está se sentindo num crescimento. Por quê? Ela ocupa... Eu não sei se a minha linha de raciocínio é a mesma sua, mas com essa indefinição por parte da candidatura do prefeito, de quem ele vai apoiar, né, e consequentemente do governador e quem o governador vai apoiar, deixa um vácuo. E esse vácuo, por hora, no meu ver, não é ocupado pelo Célio, não é ocupado por nenhum outro candidato, pelo Heitor Ferrer, pelo próprio Heitor Freire, que está ensaiando uma candidatura, ele é ocupado pela Luziane. Por quê? Porque ela é uma candidata de mais de 2 dígitos. Sim. Né? Então, assim, ela pode pensar, olha, eu já desafiei o Lula, por que eu não posso desafiar
Né? Porque a Luiziane, na primeira campanha dela, ela bateu de frente o Lula apoiava o Inácio, pelo PCdoB. Exatamente, era uma conjuntura nacional que levou e o PT daqui. E o povo gosta dessa rebeldia, sabe? A prova é tanta que levou uma deputada estadual que tinha sido vereadora de Fortaleza, sem apoio de nada. O povo de Fortaleza gosta dessa rebeldia. Isso, inclusive, é uma característica muito do eleitor de Fortaleza, né? De eleger candidatos que na reta final da campanha ele consegue se eleger, né? Isso aconteceu na época da candidatura da Maria Luísa, né? A própria Luziane também, quando ela se rebelou contra o partido, contra a determinação do Lula, e até do próprio Zé Disseu, né? Quando ele veio aqui em Fortaleza. Que era o todo-poderoso. Era o poderoso chafão. Era e todo poderoso. Sozinha peitou o partido, a executiva nacional, e conseguiu se lançar e se eleger surpreendentemente, e deixando, inclusive, na minha opinião, um cacife eleitoral, né? Mesmo sendo deputada federal, muito grande dentro da cidade, né? Então, a Luziane, a gente observa que ela tem uma penetração muito grande nos bairros mais periféricos da cidade, mas acredito que, nesse momento, ela nesses bairros, o capitão Wagner conseguiu crescer bastante ultimamente, né? Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil nesse sentido. E passa, eu continuo insistindo, que passa muito por essa solução, né? E de um acordo político entre o PDT e o próprio PT na escolha de um candidato que consiga, né, unificar os dois partidos. É difícil, muito difícil, mas é possível, né? O que aparentemente é esquisito, né? Sim. Mas é fácil de se explicar porque é que o PDT precisa do PT e vice-versa. Primeiro, porque está acontecendo uma coisa local diferenciada. Não se lançou um candidato antes e veio a pandemia e atrapalhou esse lançamento. Isso. E nós temos também a conjuntura nacional, que mesmo o PDT, hoje, não sendo aliado ao PT a nível nacional, eles apresentam postulantes diferentes. Sim. Nós temos eles aliados em vários locais, que podem se negociar. Olha, eu te apoio aqui, tu me apoia aqui, onde eu tenho mais chance. A gente tem Recife, pode ser um desses locais. O PDT já lançou candidato lá, viu? O Túlio, o deputado Túlio. Túlio Gadelha. O conhecido lá que o pessoal brinca. Namorado da Fátima Bernardes. Namorado da Fátima Bernardes, que às vezes a pessoa nem lembra o nome. Mas, enfim, tem um jogo político também nacional que não pode se deixar de influenciar. Mas o grande problema dessa aliança é o Ciro Gomes. Pelo menos a Luziane deixa claro isso. Porque ela não gosta do modo como o Ciro se porta em relação ao PT, fazendo críticas severas ao Lula e a afiliados do PT a todo momento. Ele tentou fazer um trabalho Ele quer agregar aqueles votos dos descontentes do PT, Roberto. Sim. Ele quer agregar isso aí, e a estratégia dele, ou certo ou errada, tem sido essa, de bater, né? Isso, ele vem batendo muito forte. Então, o que acontece? Ela fica meio encucada por causa disso, com razão, claro. Como eu vou confiar nessa pessoa, né? E o governador Camilo tenta a todo momento trazer, a gente vê um esforço muito grande dele de tentar fazer essa junção. Mas o Ciro fez um sinal agora recente de apoiar o Elmano em Caucaia, que eu acho que era muito... Que foi surpresa. Foi uma surpresa, que era muito para assim, juntar essas duas candidaturas, só que parece que isso aí não foi muito para frente, a Luziane não comprou essa ideia. E o PDT parece que já foi um pouco para trás. O Cid falou que vai apoiar o Naumi, né, que é o prefeito atual de Caucaia. Mas vindo em Fortaleza tem muito dessa conjuntura política. Para o PT, o que é bom ser apoiado pelo PDT? A máquina, né? A máquina do governo do Estado, apesar do governador Câmara ser do PT, a gente sabe que ele é mais ligado do Ferreira Gomes. Sim, ele é cria do Ferreira Gomes. Ele é do PT só porque o Ferreira Gomes tem alguém do PT lá dentro. Tem uma pessoa do PT lá dentro. E o Camilo é essa pessoa. E tem a máquina da prefeitura. A gente sabe que essas máquinas, mesmo em cima da hora, são muito fortes, né? Tem cargos, tem milhares de cargos, milhares de pessoas que trabalham que vão militar pela campanha que eles decidirem, independente de quem seja. Seja o candidato do PDT, seja o candidato do PT, vai ser o que o atual prefeito Alberto Cláudio decidir, eles vão militar. E o governo do Estado também. Então, eles estão... A vontade do PT é ter apoio dessa máquina.
Mas aí, a Luziane precisa do apoio dessa máquina? Ela não já tem um recall eleitoral alto por si só? Nas últimas pesquisas que saíram, a Luziane aparece com 15%, 16%, e vale salientar, nas últimas pesquisas também, de 3 meses atrás, ela também aparecendo bem mais Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então faz mais de 3 meses. Faz mais uns 4, 5 meses. A pesquisa que foi registrada, né? Isso. Foi A gente tem acesso a pesquisas internas. Que a gente não pode divulgar, né? Não pode divulgar, mas a gente sabe que o Capitão Wagner realmente aparece muito forte na frente, a Luziane em segundo. É o candidato a ser batido. A gente costuma dizer isso. É o candidato E é por da oposição, parte. né? Porque Exatamente, é o candidato. Porque quando um candidato está bem na fita, a gente costuma dizer que é o candidato a ser batido. Então, hoje, o deputado federal Capitão Wagner é o candidato a ser batido, né? E o que fortalece ele, Márcio, é o arco de aliança que ele vem construindo. Ele conseguiu alguns com apoios 9 importantes. partidos, se eu não me engano, 9 né? partidos. Alguns grandes, como Republicanos, que é um partido que tem 30 e poucos deputados, vai dar no tempo de TV. A gente tem alguns partidos fora de partidos, apoios fora de partido, como agora recentemente o André Fernandes, que junta a ala bolsonarista ao apoio do Wagner, sem o Wagner dizer que é bolsonarista. Pois que é, uma eu coisa... acho que aqui em Fortaleza a gente vai ter uma coisa interessante. Eu acho que o embate, pelo menos nesse primeiro turno, não vai ser daquela história de direita e esquerda. Não. Nós vamos ter alguns nomes que representam um lado, representam outros, outro mais centrado, né? Eu acho que essa discussão ela vai estar muito presente em um eventual segundo turno, onde você pode ter um candidato mais identificado com um segmento e outro mais identificado com outro segmento. Seria por aí? Ainda assim, Márcio, eu acho que o Wagner não vai em nenhum momento, por estratégia política, se coligar ao governo federal. Porque aqui é muito forte ainda os votos contrários, né? Isso, e apesar na capital a gente ter tido uma votação muito boa do Bolsonaro, ele tirou 45%. Ele tirou 45% dos votos de fortalezense aqui na capital. Então, realmente, é um resultado muito bom na capital, aqui na capital do Nordeste. Mas, mesmo assim, ele não vai puxar essa briga. Ele vai tentar... Ele vai ter o apoio porque não tem candidato à direita aqui no Fortaleza. Verdade. A gente não tem um candidato à direita. A gente não tem nenhum candidato identificado com a direita. Então, naturalmente, o nome mais identificado por ter sido da polícia, por ter algumas pautas de segurança e por ter pautas... Nós teríamos um que está querendo se lançar, ou não sei se até onde valorizar, que é o Heitor Freire, que digamos assim, teve toda aquela briga, né, pública com o presidente Bolsonaro, mas que ainda quer vestir a camisa dizendo que é um candidato bolsonarista, né? Ele está muito queimado, né? A gente sabe, por a gente acompanhar muito, Márcio, dentro da direita, principalmente por ter sido a pessoa dos grupos, gravou, né? Dos grupos, que é o que você tem contato ali, né? Não só o grupo, as pessoas que participam dos movimentos, o osso, ficou muito queimado porque ter sido a pessoa que gravou o presidente. Então, ficou muito queimado. Então, até ele, que seria esse nome, se ele não tivesse tido essa entre a traição com o presidente, ele seria um nome naturalmente que juntaria. Mas Roberto, eu acho difícil. Eu quero colocar aqui. Rapidinho, que já estamos terminando aqui o bloco. Assim, até que ponto os Ferreiras Gomes eles vão ter poder para impor um candidato nessa eleição? Porque o que eu posso observar é que o índice de rejeição, principalmente do Ciro Gomes aqui na capital cearense, é muito grande. Mas no grupo é ele que manda, pode ter certeza. Olha, a gente volta já, após o nosso intervalo. No outro bloco, nós vamos trazer um outro tema, né? Esse aqui ainda vai voltar, pode ter certeza que ele volta para o programa. Mas o outro tema, que é a segurança pública, mais especificamente o crescimento das facções em Fortaleza e região metropolitana. Já a gente volta. Linha de Frente, o seu programa onde você estiver.